Evangelho de Marcos, capítulo número 6, a partir do verso 45. O texto diz assim: logo em seguida, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e passassem para Betsaida, no outro lado, enquanto ele mandava a multidão para casa. Ah, meus irmãos, se esse barquinho falasse, em quantas experiências esse barquinho teria para contar, porque eles entraram várias vezes nesse barco, atravessaram aquele lago várias vezes, então esse barquinho teria muitas histórias para nos contar, mas parte dessas histórias os evangelistas relataram para que a gente possa ser abençoado por elas. Verso 46, depois de mandá-los para casa, foi ao monte orar. Então Jesus despede os discípulos para que eles pegassem o barco, atravessassem de volta, e Jesus então vai para o monte para orar. Quando anoiteceu, o barco estava no meio do mar, no meio daquele braço do mar, cerca de uns 8 quilômetros de uma margem até a outra. Então os discípulos haviam navegado aproximadamente 4 quilômetros. Estava no meio do mar, e ele sozinho em terra. Jesus ficou orando no monte. 48, e vendo-os cansado de remar, porque o vento era contrário, foi ao encontro deles, andando sobre o mar, pela 4ª vigília da noite, e queria passar por eles. 4ª vigília da noite, entre as 3 e 6 horas da manhã. Então percebam que Jesus no final do dia despede os discípulos, vai para o monte orar, eles entram no barco e eles remam, e às 3 horas, ou entre as 3 e as 6 da manhã, eles estão ainda lá no mar, e agora já veio o vento, a tempestade, eles estão remando, estão cansados, e Jesus contemplando a situação daqueles discípulos. E Jesus então vai sobre as águas, e Marcos diz que Jesus queria passar adiante deles. 49, mas ao vê-lo andando sobre o mar, eles pensaram que era um fantasma e gritaram, pois todos o viram e se assustaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse. 3 palavras de afirmação de Jesus para nós. Primeira, tenha coragem. Segunda, sou eu. E terceira, não temas. 3 palavras que nós precisamos guardar no nosso coração para quando passarmos por qualquer tribulação. Quando você estiver vendo uma angústia, tribulação, relembre dessas 3 palavras de Jesus. Tenha coragem, sou eu, e não temas. Então, 51, subiu para junto deles no barco, e o vento cessou. E os discípulos ficaram extremamente impressionados entre si, pois não haviam compreendido ainda o milagre dos pães, e o coração deles estava endurecido. Por isso que esta porção da palavra de Deus, tanto a multiplicação dos pães, quanto esse evento, nós estamos analisando na perspectiva da incredulidade dos discípulos de Jesus. Lembram do esboço do capítulo 6 de Marcos? A incredulidade dos conhecidos, quando ele volta para sua casa em Nazaré, e as pessoas não creram nele. A incredulidade dos inimigos, quando a notícia chega no palácio de Herodes, e nós temos a descrição da morte de João Batista, e a multiplicação dos pães. E esse texto trata então da incredulidade dos discípulos de Jesus, e aqui Marcos deixa isso explícito. Eles não haviam compreendido o milagre dos pães, e o coração deles ainda estava endurecido. Irmãos, um coração endurecido é um coração incrédulo, ou é um coração que ainda não foi completamente amolecido por uma relação de fé diante do Senhor Jesus. 53, terminada a travessia, chegaram à terra de Genezaré, e ali eles atracaram. E aí o que aconteceu, queridos? Nada de novidade no texto. Eles mal atracaram na margem. Olha o verso 54. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu a Jesus, e correndo por toda a região, começaram a levar os doentes nos leitos para onde ouviam dizer que ele estava. Lembra aquela imagem de procissão que a Igreja Católica faz em algumas eventualidades, algumas festas religiosas? É esta imagem, Jesus indo e as pessoas atrás carregando os enfermos em leitos para que Jesus os curasse. Verso 56, onde quer que Jesus entrasse, nos povoados, nas cidades ou nos campos, levavam os doentes para as praças e rogavam-lhe que ao menos lhes permitisse
tocar a borda do seu manto. Lembra de algo semelhante em Marcos? Quem tocou a borda de Jesus foi curado? Aquela mulher que estava enferma há 12 anos. Se apenas tocassem na borda do manto, e todos os que impede que ele reconheça a Jesus Cristo. Esse é um pouco do tema desta noite, porque quando Jesus está passando por eles, andando sobre as águas, eles não reconheceram Jesus. Marcos diz que eles pensaram que era um fantasma. Imagina você, 3, 4 horas da madrugada, no meio de um mar revolto, aquele horário onde havia neblina, cerração, aquela névoa, você ali cansado, remando, e de repente um vulto vem sobre você, querido, ao seu encontro. Aqueles discípulos, diante de umas tradições daquela época, não tiveram a certeza, acharam que era um fantasma, e eles não reconheceram ao Senhor Jesus Cristo. Muitos de nós corremos esse perigo de não reconhecermos Jesus no meio das nossas tempestades, quando Ele vem ao nosso encontro para nos salvar, e por não reconhecê-lo, nós deixamos que Ele passe por nós e a gente naufraga nas nossas tribulações. Por isso, a falta de fé impede de reconhecer a Jesus como Senhor, como Deus e principalmente como Salvador pessoal. Nós temos aqui, irmãos, um episódio, pelo menos a questão do mar, é um episódio que ele está envolto em 4 milagres. Olhem comigo, o primeiro milagre, qual foi? Jesus andar sobre as águas. Embora algumas pessoas tentem explicar esse fenômeno cientificamente, dizendo que os discípulos olharam e Jesus estava na verdade na praia, e por causa dessa questão da visão lá do meio do mar, eles achavam que Jesus estava andando sobre as águas, apesar de que alguns tentam explicar dizendo que havia lá naquela região algumas localidades no meio do mar, onde haviam pedras ou a água era mais baixa, então a pessoa poderia caminhando por ali, aí vem a palavra, o ditado caminho das pedras, Jesus poderia estar andando sobre pedras, e aí os discípulos então viram, são tentativas de explicar o milagre que não tem explicação, meus irmãos. O fato é que Marcos deixa muito claro que esse é um milagre, Jesus andando sobre as águas. E ninguém mais andou sobre as águas senão o Senhor Jesus, ou aqueles a quem Ele permitiu que andasse. E aqui Jesus se identifica muito com Moisés no Antigo Testamento, o homem que tem poder e autoridade sobre as águas. Moisés não andou sobre as águas, mas ele abriu o mar para que o povo passasse. Depois Josué abriu o rio Jordão para que o povo passasse. Então Jesus se identifica aqui como Moisés tendo autoridade sobre as águas, mas esse é um milagre. Você já tentou andar sobre as águas? Muito provavelmente a gente nunca tenha tentado, não porque nos falta fé, é porque esse é um milagre que só Jesus pode fazer. O segundo milagre é o fato de Pedro ter andado sobre as águas, mas isso não está aqui no texto de Marcos, não está. João revela esse fato. O texto paralelo lá em João 6, do 16 ao 21, fala que nesse momento em que Jesus chega e fala, não temas, sou eu, quando Pedro ouviu Jesus dizendo, tenha coragem, não temas, sou eu, Pedro disse o que? Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro. E o que Jesus disse para Pedro? Jesus disse, venha. E Pedro então desceu do barco. O texto de João fala que Pedro começa a andar literalmente sobre as águas, assim tal qual Jesus andava. Então esse foi o segundo milagre. Porém João relata que quando Pedro olhou ou prestou atenção ou se deixou levar pela tempestade, o que acontece com Pedro? Ele começa a afundar. E aí Pedro então clama, Senhor, tenha misericórdia de mim. E Jesus toma Pedro pela mão, salva ele, e os dois então voltam para o barco. O fato é que Pedro também experimentou o milagre de andar sobre as águas. Esse é o segundo milagre. O terceiro milagre aqui é Jesus acalmando a tempestade. O texto diz que logo que Jesus subiu ao barco, lá no verso 51, logo que Jesus subiu para junto deles, o vento cessou. Então só foi Jesus colocar o pé no barco, o vento cessou, a tempestade acabou, e eles
logo chegaram na outra margem. Esse seria o quarto milagre aqui no texto, porque é ato contínuo. Perceba que eles já chegaram imediatamente na outra margem. Eles ficaram impressionados com aquela situação. Lembram que eles estavam no meio do mar, quando Jesus vai ao encontro deles, e ao Jesus colocar o pé no barco, é como que eles já se transportassem para a margem, e eles chegaram lá do outro lado são e salvos. Então, irmãos, é um episódio onde nós temos aqui esses 4 milagres descritos. Uma questão importante para a gente pensar no texto é o verso 45, e responder a pergunta: por que Jesus mandou os discípulos partirem e ele ficou no mar? Lembram do milagre parecido lá no começo do Evangelho de Marcos, capítulo 4, se não me engano, quando Jesus também acalmou uma tempestade? Qual é a diferença entre esses dois milagres? Aquele primeiro registro, Jesus estava no barco com eles. Agora Jesus não está no barco, Jesus mandou eles irem. E nós temos que entender aqui algumas questões, o porquê que Jesus manda os discípulos e ele fica na margem. O texto de Marcos diz que Jesus despede os discípulos, verso 45, e eles então passaram para Betsaida, no outro lado, enquanto Jesus mandava a multidão para casa. Esse é o motivo pelo qual Jesus despediu os discípulos, porque ele ficou despedindo as multidões. E quais as implicações desta realidade? Primeira delas, as multidões estavam começando a ficar alvoroçadas, as multidões começaram a ficar agitadas, depois de tantos milagres, tantas revelações, tantas demonstrações do poder de Deus, aquela multidão, e essa é uma informação que João também, ele nos traz, lá no verso 14 e 15 do capítulo 6, João diz que depois que Jesus multiplicou os pães e os peixes e alimentou aquelas pessoas, as multidões estavam com a intenção de promover Jesus ao seu rei. Então esse é um fato, as multidões estavam alvoroçadas, agitadas, elas queriam se livrar do Império Romano, da autoridade romana, e Jesus desponta então como um possível líder, e as multidões queriam então eleger Jesus como seu rei terreno. Mas Jesus sabia que esse não era o tempo, essa não era a forma, e esse não era o momento dele ser aclamado rei humano, o rei civil daquelas pessoas. E tem um detalhe aqui, irmãos, os 12, os discípulos, não estavam prontos para aquele teste de fé, ter Jesus ali como o rei, ter Jesus como um rei humano. Jesus era o seu rei espiritual. E por que os discípulos não estavam preparados? Porque eles ainda tinham uma mentalidade de um reino terreno, de um reino nacional, de uma questão muito mais política do que espiritual. Então por isso Jesus, para preservar os discípulos que ainda não estavam aptos para compreender essas coisas, ele pede para os discípulos ir para o outro lado. Ele fica então despedindo as multidões, acalmando aquelas multidões, ministrando ao coração daquele povo, a ponto de que Jesus então fica lá, os discípulos vão para o outro lado, e eles chegam lá em segurança, e as coisas ficam assim então tudo em ordem. E aqui, irmãos, tem uma outra questão também. Jesus queria ensinar uma lição de fé para o futuro daqueles discípulos. Nada do que acontece conosco hoje, nada do que acontece aqui e agora, tem apenas o propósito imediato do aqui e agora. Compreenda que tudo que você está vivendo hoje tem propósitos adiante, tem propósitos no futuro. Jesus conhece o dia de amanhã, e tudo que você vive hoje, está passando nos dias de hoje, ele tem uma lição de fé para preparar algo lá na frente, no futuro, aonde nós não conhecemos. Aqueles discípulos, eles haviam voltado de uma missão bem sucedida. Lembra do contexto do capítulo 6 de Marcos? Jesus vai para Nazaré, as pessoas não creem nele. Em resposta, ele envia os 12
e esta é a primeira vez que Jesus manda os 12 sozinhos, ou de 2 em 2, eles então vão, fazem grandes milagres, sinais e prodígios. Esses discípulos voltam, lá no verso 29, eles compartilham com Jesus aquilo que eles haviam vivido, e esses discípulos então, irmãos, estão voltando de uma missão bem sucedida. Esses discípulos estão voltando de uma reunião do conselho da Big bem sucedida, bem feita, bem organizada, bem servida. Aqueles discípulos estão voltando depois de um sucesso espiritual, e é aí que está um grande risco para a nossa fé. Eles participaram da multiplicação dos pães e dos peixes. Então vejam, são 2 momentos de vitória espiritual. Eles fazem sinais, maravilhas e prodígios. Eles participam, acompanham, presenciam a multiplicação dos pães e dos peixes. Eles estavam naquilo que a gente pode dizer do ápice espiritual. Eles estavam lá no topo de experiências espirituais. E isso, irmãos, é perigoso. Não que o ápice espiritual em si seja perigoso, mas é a sensação que nós temos quando experimentamos esse ápice espiritual. E aqui dentro desta realidade tem um conceito, e eu quero que você preste atenção neste conceito. Bênçãos espirituais devem ser contrabalanceadas com fardos e batalhas. Bênçãos espirituais, vou repetir, devem ser contrabalanceadas com fardos e batalhas. Para quê? Para que a gente não se torne crianças mimadas e não sabendo lidar com dificuldades e com situações controversas. Lembrem que os discípulos vieram de uma missão evangelística bem sucedida. Lembrem que eles vieram de uma multiplicação de pães e peixes. Agora então eles estão no meio do mar, no meio da tempestade, vivendo essa tribulação, para que eles não se ensoberbeçam espiritualmente. Porque o orgulho, segundo Provérbios, precede a ruína, a queda. Então, meus irmãos, isso explica muitas coisas daquilo que a gente vive. Isso explica muitas situações que nós passamos. Muitas vezes diante de situações de bênçãos, de conquistas, de vitórias, de semanas que a gente parece que está no céu diante de Deus, na semana seguinte, no dia seguinte, parece que o inferno se levanta contra nós, tribulações, batalhas, lutas, e aí a gente fica nessa batalha, nessa dificuldade, é porque nós estamos vivendo esse processo de treinamento do Senhor Jesus Cristo, porque as bênçãos espirituais, elas são contrabalanceadas com fardos e batalhas. Entenda isso, para que você possa compreender aquilo que você está vivendo. Eles passaram por uma primeira tempestade. Esse foi um momento imediato a uma série de ensinamentos. Aonde está a primeira tempestade na qual Jesus estava com seus discípulos? Lá em Marcos capítulo 4, no verso 35. E o que acontece antes daquela tempestade ser acalmada? Jesus lhes ensina uma série de valores do reino através das parábolas. Então, um grande ensinamento, e depois veio a tempestade. Nesse segundo momento, meus irmãos, depois de realizarem milagres, sinais, prodígios e experimentarem a multiplicação dos pães, agora eles estão no meio de uma outra tempestade, para que Jesus então faça este contrapeso, para que eles não se ensoberbeçam espiritualmente. E se nós olharmos esse conceito no livro de Atos, a tempestade da perseguição começa depois que eles ganharam 5.000 pessoas, Atos capítulo 4, versos 1 e verso 4. A perseguição começou oficialmente contra os discípulos, logo depois do primeiro sermão do Pedro, depois da primeira grande conversão, aí os líderes começaram a se levantar e perseguir a igreja de Deus. Então, quanto mais nós fazemos para o Senhor, quanto mais nós agimos diante de Deus e temos sucesso na vida espiritual, mais nós estamos sujeitos a lutas, a batalhas e a tribulações. Amém, queridos? As bênçãos espirituais devem ser contrabalanceadas com fardos e batalhas.
Você vai enfrentar batalhas, você vai enfrentar fardos, você vai encontrar dificuldades, você vai passar por lutas, por tribulações, porque é no meio dessa dinâmica que a gente cresce espiritualmente. Muito provavelmente esses discípulos que lá em Atos foram presos no capítulo 4, os mesmos discípulos que passaram por esses episódios aqui no meio do mar. Então, quando eles estão lá presos, eles lembram daquele fato acontecido no mar, desse fato, e esse lembrar fortalece a fé, renova a esperança e a confiança daqueles homens, sabendo que o mesmo Jesus que estava lá no barco acalmando a tempestade, agora era o mesmo Jesus que estaria com eles lá na prisão, e eles não estariam só, eles não estariam desamparados, eles estavam guardados pelo Senhor Jesus Cristo. Então Jesus vai acrescentando experiências na vida daqueles discípulos, experiência de fé, de sucesso espiritual, experiência de tribulação, de lutas, de angústias, para que diante de tudo isso, a nossa fé seja forjada, e a gente possa amadurecer na fé, para que a gente não negue ao Senhor Jesus Cristo. Por isso, queridos, Jesus exige mais fé para uma nova experiência. Jesus, diante de uma nova experiência que nós vamos viver, Ele exige de nós mais um passo de fé. E para cada nova experiência, nós renovamos a nossa fé. Na primeira tempestade, Jesus estava junto com eles no barco. Agora Jesus está no monte orando por eles. Agora Jesus não está ali dentro do barco. Agora Jesus está orando por eles, ou seja, o Mestre nos ensina a viver pela fé. Mesmo quando os discípulos estavam lá com Jesus no barco, na primeira tempestade, o texto diz que Jesus estava dormindo, e a tempestade veio, e aqueles homens se desesperaram. Jesus estava ali com eles, mas eles não tiveram fé. Agora Jesus não está presente, mas eles também não têm fé para clamar, e Jesus talvez somente dar uma ordem lá do monte para que o mar se acalmasse e eles pudessem ser livres. O Mestre ensina a viver pela fé. Em ambos os episódios, eles tiveram medo, e aonde há medo excessivo, dificulta a uma fé viva e verdadeira ser forjada. Aonde há dúvida, a fé ela tem dificuldade de avançar. Aonde há restrição, a fé não avança. Aonde há momentos aonde nós não fazemos a vontade de Deus, a fé ela deixa de crescer como poderia crescer. Jesus esperou o momento crítico para agir. O texto, irmãos, nos dá uma impressão de que Jesus viu os discípulos sofrendo, viu os discípulos lá remando, e Jesus não vai ao momento daquela percepção ao encontro deles, porque o texto diz que eles saíram no final do dia. Verso 47, quando o barco estava no meio do mar, e ele sozinho em terra, vendo os discípulos remar, verso 48, porque o vento era contrário, ele vai ao encontro deles sobre o mar, pela 4ª vigília da noite. E a pergunta aqui é, por que Jesus demorou tanto em ir ao encontro dos discípulos? Ou talvez em que momento Jesus viu os discípulos passando dificuldade? Aliás, irmãos, como que alguém pode enxergar no meio do mar, a 4 quilômetros da margem, no escuro? Então o ver aqui necessariamente não é contemplar com os olhos, mas é ver no sentido de Jesus ser Deus e conhecer a situação, porque humanamente falando, 4 quilômetros dentro do mar, já era noite, como que veria os discípulos lá? Poderia ser noite de lua cheia, mas enxergar a 4 quilômetros tem que ter um olho muito bom. Eu prefiro crer que Jesus viu no sentido de contemplar, de presenciar, porque Ele era Deus. E a grande pergunta é, por que Jesus demora tanto para ir ao encontro daqueles discípulos? Porque eles precisavam perseverar, eles precisavam remar, eles precisavam deixar que Jesus fosse ao encontro deles no momento exato e na hora exata. Senhor, por que o Senhor está demorando tanto para responder a minha oração? Por que o Senhor está demorando tanto para responder a minha angústia? Por que o Senhor não se manifestou já? Por que o Senhor está demorando tanto?
Essa é a pergunta que a gente se faz. Por que o Senhor já não agiu? Por que o Senhor já não atuou? Por que o Senhor já não me respondeu? Ele vai agir no momento certo e na hora certa. Aqueles discípulos não tinham mais forças humanas, eles precisariam reconhecer a Jesus e eles deveriam convidá-lo para entrar no barco. Então toda essa cena se desenrola a partir dessa perspectiva. Eles já estavam sem forças, Jesus vai ao encontro deles para que eles o reconhecessem como o Senhor, e eles deveriam convidá-los, e essas três atitudes exigiam deles fé, porque Jesus está trazendo uma lição de fé, e ao encontrar com eles, Jesus os tranquiliza, dizendo aquelas três palavras ou três frases que eu já mencionei: tenham coragem, sou eu. E Jesus usa essa expressão muitas vezes no Novo Testamento: eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então quando Jesus chega até eles e Jesus fala sou eu sou, ele está se revelando como Filho de Deus, como o mestre, como aquele que vai ao encontro deles para restaurá-los e salvá-los. E a terceira palavra é não temam. E quando Pedro ouve essas três frases, Pedro creu em Jesus. Tanto que João fala que Pedro se lançou sobre as águas. E Pedro teve no primeiro momento sucesso, ele caminhou sobre as águas. Mas quando Pedro tira o olhar de Jesus e começa a olhar a tempestade, João nos dá essa informação, ele começa a afundar, porque é assim que acontece com cada um de nós. Quando nós tiramos o olhar de Jesus no meio da tempestade e contemplamos a tempestade, nós começamos a afundar. Então, meus irmãos, no tempo da dificuldade, no meio da tempestade, na hora da tribulação, não tire os olhos de Jesus, porque nós temos que olhar para o nosso autor e o consumador da nossa fé. Nós temos que estar com os nossos olhos fitos nele, para que essas tribulações, elas não nos abalam. Quando você tira o olhar do seu Deus e começa a olhar para os seus problemas, você vai ver os seus problemas maiores do que o seu Deus. Quando você não contempla o tamanho e o poder do seu Deus, você vai dar importância para o tamanho dos problemas que você está vivendo. Então é preciso focar em Jesus, porque ao olhar para Jesus, nós vamos dar menos dimensão aos problemas que nós estamos vivendo, e nós vamos poder vencer e passar por esses problemas com mais facilidade. Essa é a lição que Pedro nos ensina. Muitas vezes nós começamos a dar passos de fé como Pedro deu passos de fé, mas no meio do caminho ou no processo, a gente começa a naufragar. Por quê? Porque a gente tirou o olhar de Jesus, a perseverança, a resiliência e a nossa busca diante do Senhor. Nessa semana, no Diário de Crescimento, nós chegamos no pilar eu e a igreja. E a primeira lição que nós estamos aprendendo é a persistência e a perseverança no crescimento espiritual. Quando a gente tira os olhos de Jesus, a gente está dizendo que não queremos mais continuar a crescer e perseverar, e aí nós afundamos na nossa fé. Os discípulos, eles são reprovados no teste da fé. Marcos diz que eles não haviam crido ou compreendido o milagre dos pães, e eles não compreenderam isso, eles não entenderam essas coisas, a fé deles foi colocada em prova e eles foram reprovados. E isso, meus irmãos, é sério para que a gente pense também na nossa condição. Aprender as lições espirituais de fé é o que o Senhor quer de cada um de nós. Discípulo pode ter coração duro se não aprender lições espirituais de fé. Quando a gente não aprende o que Deus quer que a gente aprenda, o nosso coração se endurece e a gente naufraga nas nossas tribulações. Jesus oferece para aqueles discípulos provisão e proteção. Quando ele multiplica os pães e os peixes, ele oferece provisão. Agora, quando ele acalma a tempestade, ele oferece proteção. E aqui o bom pastor do Salmo 23 se manifesta na pessoa de Jesus Cristo. Salmo 23 diz que o Senhor é o bom pastor, nada nos faltará, pastos verdejantes, águas tranquilas, refrigera a nossa alma, os vales da sombra da morte não vão nos abalar. Ele dá provisão e ele dá para nós proteção. Quem confia, quem tem fé, vai ter provisão e segurança em qualquer situação que nós estamos vivendo. Portanto, nós devemos, irmãos, ter fé em Jesus Cristo.
Parece que não, mas a multiplicação dos pães e esse episódio de andar sobre as águas, Jesus está provocando os discípulos a terem mais fé, a buscarem mais fé no Senhor. E a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. O justo vive pela fé. Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos que desenvolver esta fé para que nós possamos agradar e glorificar o nome do nosso Deus. O texto avança, queridos, para o final, trazendo para nós um contraste. Depois de Jesus entrar no barco, deles reconhecerem Jesus, de passar aquele susto pensando que era um fantasma, depois de chegar no outro lado da margem, no verso 53, o texto diz que terminada a travessia, chegaram em Genezaré, e aí eles atracaram, e aí nós temos o final desse capítulo 6, logo desembarcaram, o povo reconheceu Jesus, e correndo por toda a região, começaram a levar os doentes nos leitos, para que ouviram, ou porque ouviram dizer que ele estava lá. Qual que é o contraste que nós temos aqui? É o contraste da fé e da incredulidade. Vejam que os discípulos, eles são repreendidos por não terem fé em Jesus. E quando Jesus desce do outro lado, ou na outra margem, a multidão vai em busca do quê? Dos milagres. Então nós podemos dizer que essa multidão que vai em busca dos milagres, teria aqui mais fé do que os próprios discípulos. E esse é o contraste entre a fé e a incredulidade. Eles tiveram fé porque eles levaram os enfermos para Jesus curar. Eles tiveram fé porque eles levaram as suas demandas diante do Senhor. E quem vai diante do Senhor com fé tem a sua demanda o quê? Recompensada. Jesus curou muita gente. Jesus fez muitos milagres porque aquelas pessoas vão até Jesus com fé, e quem busca Ele com fé, tem a sua recompensa. E há um contraste também com aquilo que aconteceu no começo do capítulo 6, lá em Nazaré. Quantos milagres Jesus fez em Nazaré? Quase nenhum. Quantos sinais Jesus fez em Nazaré? Nenhum. Por quê? Porque em Nazaré as pessoas não tiveram fé. Aqui as pessoas têm fé. Então aonde há fé, Jesus opera. Onde não há fé, Jesus não opera. Esse é o contraste que Marcos nos apresenta. E se nós, como discípulos ou como servos do Senhor, vivemos sem fé, Ele não opera. Se nós agimos com fé, Ele vai operar. Se nós como igreja tivermos fé, nós vamos fazer essa transição, nós vamos passar por esse tempo de mudança, e Deus vai nos dar um lugar maior, abençoado, na localização certa, do jeito certo, da maneira certa. Mas para isso nós temos que ter fé. Porque a fé é o ingrediente, a fé é aqui o combustível para a nossa vida cristã. Portanto, confie, a fé nunca falha. Tem uma música, um louvor, né, que fala sobre isso, né? Andar com fé eu vou, porque a fé não pode falhar, né? Conhece esse louvor? Tem esse louvor que é cantado por aí, tá? Cuidado, queridos. Agora, uma palavra de advertência. Ainda dentro desse mesmo contexto, dessa multidão que vai ao encontro de Jesus. Eu estou dizendo para vocês que as pessoas vão até Jesus porque elas tiveram fé. Agora não se engane, nem todos que vão a Jesus vão por causa de fé genuína e sincera. E aqui nós encerramos essa porção de Marcos. Então cuidado, não busque a Jesus só pelos milagres. E no meio dessa multidão, pode ter certeza, tinha muita gente que foi lá só por causa dos milagres. Muita gente ia até Jesus por causa do pão e do peixe. Muita gente ia a Jesus só para receber o milagre, a cura, a bênção, a libertação. Muita gente vai até Jesus para casar, para ter a vida transformada, enfim, para receber algo do Senhor. E aí é um problema para quem age desta maneira. Então cuidado, não busque Jesus só pelos milagres. Para obter algo de Jesus, demandas repetitivas, fúteis, demandas terrenas, passageiras. Não use Jesus apenas para seus deleites e prazeres. No meio dessa multidão tem muita gente que só queria as bênçãos, mas não queria o abençoador. Queria o milagre, mas não queria uma relação com quem faz o milagre. E como isso se aplica a nós de maneira muito objetiva, eu trouxe aqui dois pensamentos. Primeiro,
não use a igreja apenas para apresentar os filhos, não use a igreja apenas para fazer o seu casamento, não use a igreja apenas para fazer o culto fúnebre dos seus entes queridos que morrem, e depois nunca mais vem para a igreja. Isso, meus irmãos, é uma triste realidade. Muitas pessoas vêm para a igreja quando tem que apresentar uma criança, ou quando morre um ente querido para fazer o culto fúnebre, ou quando precisa de alguma outra coisa, casamento, o pastor tem que fazer o casamento, a gente arruma a igreja, faz casamento, é um monte de coisa, mas depois que conseguiu, a pessoa não volta. Então, cuidado, isso é uma demonstração de falta de intimidade, de relacionamento e de fé. Não faça isso. Segunda aplicação, não use a Deus apenas para atender às suas necessidades. Não use a Deus apenas para satisfazer caprichos. Mas busque uma vida de intimidade com Deus. Porque quem usa a Deus desta maneira, não quer uma vida de intimidade e de transformação e de mudança. Tem muita gente que vai atrás de Deus apenas para o milagre, para a prosperidade, para a bênção, e depois esquece do Senhor. Então Ele quer que nós ofereçamos para Ele amor, serviço, devoção, entrega, toda a nossa vida. Não podemos ser apenas pessoas que buscam a Jesus com a intenção de receber algo em troca dEle. E muitos dessa multidão, do verso 54, 55 e 56, foram até Jesus apenas para essas coisas. O Marcos termina dizendo: rogavam-lhe que ao menos permitisse que tocasse na borda do seu manto, e todos que tocaram eram curados. A pergunta é: quantos desses que foram curados continuaram seguindo, andando e buscando a Jesus? O texto da Bíblia fala que 10 leprosos foram curados, apenas um voltou para agradecer a Deus. Então, amados, nós temos que ter fé, buscar ao Senhor com fé, no meio das tribulações, tempestades, clamar pelo Senhor, mas não apenas para receber ali imediatamente uma resposta, um alívio, uma solução. Nós temos que buscar e clamar para uma rotina de vida espiritual. Eu termino fazendo 4 aplicações. Primeira, Jesus intercede lá do alto, amém? Aonde Jesus estava quando os discípulos estavam no mar? Aonde ele estava, igreja? No monte. Jesus estava lá no alto. E o que ele fazia lá no alto? Ele orava. Orava por quem? Por esses discípulos. Então essa é uma verdade que o texto nos dá. Jesus intercede por nós lá do alto. Ele não está aqui do seu lado, fisicamente falando. Embora o Chester, como a Anne falou, depois se converteu, não, ele está aqui, de fato ele está aí. Mas ele faz o que por nós? Ele intercede, ele está à destra do trono de Deus, e de lá ele intercede por nós. Mas a fé considera ele presente. Então ele está à destra de Deus, mas por nossa fé nós consideramos como se ele estivesse aqui presente. É como se ele estivesse do nosso lado todos os dias. E esse Jesus que intercede por nós e pela fé está presente em nós, ele é superior a toda e qualquer tribulação que você esteja passando. Amém? Ele é maior do que essa tribulação, e ele vai acalmar essa tribulação, e ele vai te dar a vitória, e você vai chegar do outro lado são, salvo, tranquilo, para a glória de Deus. Segunda aplicação, Jesus vê os ventos contrários. Lá do monte, Jesus olhou e viu aqueles discípulos remando, se matando. Já era tarde, já estava escuro, eles não sabiam mais nem para onde remavam, talvez já estavam sem senso de direção, e eles estavam lá cansados, remando contra o vento. Então Jesus vê os ventos contrários à sua vida, e o que ele faz? Quando ele vê esses ventos contrários, ele vem ao nosso encontro. Amém, queridos? Ele vem para nos socorrer, ele vem para nos levar seguros até o outro lado. Então você nunca vai estar remando sozinho, porque ele vai estar do seu lado, ele vai estar com você, ele vai estar te fortalecendo e te abençoando. Terceira aplicação, os que tocam em Jesus com fé genuína, verdadeira, são curados, são restaurados, são transformados, são abençoados. Quem exerce a fé de maneira sincera, recebe a bênção e a recompensa desta fé. E a última aplicação,
Nós devemos, como igreja e como discípulos, servir as necessidades físicas das pessoas, pois só Jesus pode salvar as suas almas. Na multiplicação dos pães, os discípulos é quem foram servindo, trazendo, replicando, e eles foram então lá abençoando aquelas pessoas, mas quem pôde fazer o milagre da multiplicação foi Jesus. Então a igreja serve a necessidade física das pessoas, porque é só o Senhor quem pode salvar a alma das pessoas. Nós não podemos mudar e transformar ninguém, quem pode fazer isso é só o Senhor Jesus Cristo. Que você possa ter fé suficiente para passar pelas tribulações, vencer as tempestades da vida e através dessa fé receber aquilo que o seu coração precisa. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado pela sua palavra. Encerramos este capítulo 6 de Marcos, onde nós refletimos sobre a fé no servo que é Jesus Cristo. Ó Pai, nós não queremos desenvolver a incredulidade daqueles de Nazaré que não creram em Jesus, seus próprios patrícios concidadãos. Nós não queremos, ó Pai, desenvolver a fé dos inimigos de Jesus, como no palácio de Herodes. E nós não queremos ser discípulos também que sejam reprovados no teste da fé, como esses discípulos foram até este momento. Sabemos, ó Pai, que todas as tribulações, lutas e angústias que vivemos são para a nossa formação espiritual, para o nosso crescimento e para a nossa maturidade. Por isso nós contamos com o Senhor. Esteja presente no nosso barco. Nos livre, Pai, de todas as tribulações e tempestades da vida e nos conduza em segurança até a Tua presença. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Fica de